Bom dia, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense, hoje com o cabeça de lista do PCTP-MRPP às legislativas do próximo dia 30. É natural do Barreiro, tem 67 anos de idade, é formado em Química, em Engenharia Química e tem uma profissão, uma carreira ligada a essa área, embora agora já esteja reformado, e é também um candidato já habitual em diversas eleições pelo MRPP, de que é militante há cerca de meio século. Já foi candidato em autárquicas no Barreiro em 2017 e também antes disso noutros concelhos, incluindo Setúbal e Seixal, e também já não é a primeira vez que é candidato às eleições legislativas. Carlos Gomes, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado, meu. Eu começava por perguntar-lhe o que é que o MRPP pretende com esta candidatura e que diferença é que pode fazer? A principal diferença tem a ver com o desmascarar toda uma situação que não tem nada a ver com democracia e toda uma situação que se vive hoje a nível mundial o sistema imperialista está a impor todo um conjunto de situações que estão a agravar mais a situação do povo, e em particular o povo português também, não é? Desmascarar toda essa situação é um objetivo importante, e não só partilhar com os operários e trabalhadores da melhor forma possível numa situação que não tem nada a ver com a democracia, porque a gente, se houvesse democracia, todos os partidos naturalmente teriam a mesma possibilidade, o mesmo tempo de antena, etc. Bom, mas isso não existe. As pessoas habituaram-se a viver numa pseudo-democracia e o facto é que o PCTP-MRPP aproveita estas alturas para chegar o mais possível aos operários e trabalhadores com o seu programa. E diz que é para desmascarar a situação que temos, o regime que temos. Mas o PCTP já participa em eleições desde 76, aliás, sim, dos partidos que não elegem deputados, penso que é o único que ainda subsiste, sim, a concorrer desde 1976, e o que é certo é que nunca conseguiu eleger. E o que lhe queria perguntar é, não é uma longevidade estéril de não terem conseguido até hoje resultados em termos de eleições? Em relação à sociedade em que a gente vive, nós sabemos que tudo aquilo que passa é filtrado. Aliás, hoje há uma narrativa e aquilo que chega aos trabalhadores através dos ditos órgãos de informação, ou de desinformação, melhor dizendo, é filtrado. Ora, o PCTP-MRPP nunca foi um partido, nem é um partido de dinheiro. É um partido que vive do apoio dos seus militantes, do apoio do povo quando faz as suas coletas de fundos, etc. Obviamente que o chegarmos à população não é a mesma forma que um partido da burguesia, PS ou outro qualquer, não interessa. Isso, obviamente, que não ajuda a que as pessoas entendam quais são os nossos princípios, qual é o nosso programa. Por exemplo, nós sempre defendemos que estar, por exemplo, na União Europeia portanto, é uma forma de o povo português estar subjugado a interesses que não têm a ver com os seus interesses. Obviamente que isto é censurado. Qual é por exemplo, estou a falar de uma coisa que é fundamental, que é o povo português não pode nunca desenvolver-se, é caso para dizer, enquanto estiver agarrado. Aliás, nós não temos independência. A realidade é essa. Mas então o que é que o PCTP-MRPP propõe para os dias de hoje, para a sociedade portuguesa, para o país, e juntando também aqui a primeira proposta do manifesto é não pagar a dívida, não pagar a dívida externa do país. Sim. Sair da União Europeia também está agora a defender. Sim. Então, qual é que é o futuro de Portugal? Como é que poderemos ter uma sociedade desenvolvida sem estes elementos que têm sido estruturantes? Não têm sido estruturantes, como se diz, e não têm por causa disto. Repare, há agora a bazuca. Vamos perceber esta questão. O que é a bazuca? O país vai-se, portanto, vendendo dívida e portanto, essa venda, mais cedo ou mais tarde, traduz-se em quê?
o Banco Europeu, portanto, receber um circuito que está estabelecido essa mesma dívida e, em compensação, dá o dinheiro que é necessário para o Governo poder pagar as suas dívidas, porque nós não temos economia. Portanto, um país sem economia não é país. Sim, mas continua a dizer o que é que está mal. O que eu lhe pergunto é como é que se põe bem, o que é preciso fazer, que regime é que o PCP-PP e a MRPP defende, quer dizer, é o socialismo, não é? Precisa uma sociedade comunista, uma sociedade em que as pessoas, portanto, vivem em pé de igualdade. A produção económica é uma produção segundo as necessidades do povo, dos operários, dos trabalhadores. E, portanto, uma economia de direção central, com o Estado a decidir o que produzir, como produzir e para quem, e o protecionismo nas fronteiras, ou mesmo as fronteiras fechadas às importações? Não propriamente. Esse cenário não é propriamente o cenário certo, é caso de dizer. Então, mas se pudesse dizer em linhas gerais qual é o modelo equenómico que defendem, ficávamos a entender. Como eu estava a dizer, portanto, ou seja, toda a economia é virada segundo, por exemplo, a questão da alimentação. Nós temos condições para, a médio prazo, criar a condição de não estarmos subjugados como estamos à necessidade de importar, por exemplo, o trigo. Mas nós importamos o que é mais barato do que se produz cá. O que diz é fechar as fronteiras e apenas... A filosofia está errada, é caso de dizer. Porque a questão não é se é mais barato, se é mais caro. A questão é satisfazer os interesses dos operários e trabalhadores. A primeira coisa, o que está em jogo é satisfazer interesses dos operários e trabalhadores. Eu pergunto-lhe de outra maneira, como é que é possível nos dias de hoje, e à situação que Portugal chegou, reverter esta situação? Como é que se pode garantir o bem-estar da população portuguesa e, ao mesmo tempo, dar tempo de desenvolver a economia, de crescer a produção interna, sem estas rupturas de fechar as fronteiras, de privatizar, de nacionalizar a economia? Como é que se faz? Naturalmente que aliás, neste momento o que a gente está a observar é a destruição de tudo o que é economia. E vamos ver nos próximos meses essa destruição. Empresas como a FISIP, por exemplo, e outras que existem aqui, elas, a própria Ford, a Auto Europa, são empresas a desativar. Porque o sistema imperialista, portanto, pretende uma saída para a situação de bolha em que se vive. Ou seja, vive-se numa situação, em termos da economia, em termos das finanças, ou seja, numa situação de degradação. Aliás, o próprio sistema pretende arranjar uma solução que passa precisamente para essa destruição. E não só. Nós, aquilo que sempre propusemos e propomos é que a economia seja organizada, se quisermos, em torno daquilo que são as nossas principais riquezas. Somos um porto da Europa. Aliás, podemos ser a porta de entrada para todas as mercadorias na Europa. Temos um mar... Mas, portanto, o PCTP e a MRPP aceita a economia de mercado ou tem que haver uma ruptura e passarmos a ter... Isso vai acontecer naturalmente. Uma economia de Estado, e progressivamente. Sim, progressivamente. Naturalmente planeada, uma economia planeada, que isso é fundamental, planeada segundo as necessidades que os operários e trabalhadores têm. Portanto, não é questão de por exemplo, geralmente a situação e o exemplo que as pessoas dão, quando falam em comunismo, por exemplo, falam na Rússia, falam na China, são países que não têm nada a ver com o comunismo, nem nunca tiveram. Há algum que tenha? Não há, neste momento não há. Infelizmente, nem nunca houve. Portanto, é uma ideia nova a ser aplicada, com experiências que teve ao longo do tempo, mas passa efetivamente por uma necessidade de haver um planeamento de toda a economia segundo as nossas bases, as nossas riquezas naturais. E nós temos todas as condições. Claro que desenvolver a economia, que a gente não tem, neste momento não temos economia. Mas acha que é possível, no mundo que vivemos, ainda montar um sistema desses num país com a dimensão de Portugal?
De forma progressiva, mas é possível. É possível, isso aí não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Não receia que essa posição, para alguns já é anacrónica, assusta as pessoas, ou seja, será com certeza por causa dessa posição que o PCTP tem, a implantação eleitoral que tem? Não propriamente. Porquê? O que é que o operário e o trabalhador hoje tem a perder? Explique-me lá. Estão numa situação, foram empurrados para uma situação de miséria. Aliás, o ano 2020 foi uma situação em que, com o dito confinamento esse, curiosamente, que o gabinete de crise que foi criado para avaliar a situação, unanimemente disse que não fazia sentido fazer-se confinamento. E o que é que se fez? É rigorosamente o contrário. Ou seja, há uma narrativa do imperialismo que dita tudo aquilo que se passa. E esse confinamento mandou para o desemprego milhares de pessoas, mandou famílias inteiras para a situação miserável. Explique. E não era necessário, não sei entender? Obviamente que não. Obviamente que não. Porque, repare, como eu disse, o próprio dito Gabinete de Crise disse isso mais. A Direção-Geral de Saúde foi obrigada a ir a tribunal a responder a perguntas que cientistas e médicos fizeram, portanto, para saber até que ponto cientificamente fazia algum sentido a questão de usar a máscara, de confinamento, etc. Por aí fora. O que é que eles responderam? Disseram, a resposta que eles deram foi que não tinham evidências científicas em relação a nada dessas situações que foram postas. Sobre o programa, o manifesto, neste caso é mais um manifesto do PCTP-MRPP, além do não pagamento da dívida pública que já falámos, sim, o que é que destaca? Uma medida ou duas? Não, obviamente que nesta situação de falência do sistema, falência da economia, como estamos a verificar, claro que é um facto que estas eleições têm um objetivo, que não tem nada a ver com questões económicas. Estas eleições têm como principal objetivo aniquilar a Constituição. O objetivo que PS, PSD, todos os ditos partidos do Parlamento... Estas eleições ou todas as legislativas? Estas em concreto? Estas em concreto têm um objetivo claro. Para quê? Para eles poderem impor aquilo que os imperialistas querem, que é efetivamente a destruição da economia, visto que o campo financeiro está controlado e a moeda digital vai ser a forma de tirar total liberdade a qualquer ser humano, é caso de dizer, em particular na Europa, e toda essa situação que se está a viver é uma situação contra a qual nós nos devemos levantar, organizando as pessoas e os operários e trabalhadores nas fábricas, não permitirem serem... pagos virtualmente em moedas virtuais? Obviamente que não. Aliás, não é moeda virtual, é moeda digital. Há diferença entre a digital e as criptomoedas. E a moeda digital é simplesmente a forma... Não é por acaso que eles... tudo aquilo que possa ser finança e não só, dizem, e o meu amigo vê, tem um telemóvel e toda a gente quer que você tenha uma app, seja do que for. Porque é a forma que os imperialistas têm para depois controlar totalmente a pessoa a todos os níveis. Sobre as eleições, o MRPP diz sempre que são burguesas, mas estas são piores ainda. Têm essa agenda, são piores do que as outras. Precisamente, porque são eleições burguesas pela simples razão que aquilo que se promove nas eleições não tem nada a ver, é caso de dizer, com uma democracia, com a partilha e arranjar forma, se quisermos, de as pessoas, portanto, conhecerem os vários pontos de vista. Se eu tiver, ao mesmo tempo, de antena, tem o PS ou o PSD, ou essa gente, obviamente que as pessoas vão perceber, e eu poderei explicar de uma forma, não em meia dúzia de minutos, o que é que efetivamente podemos fazer, a riqueza dos nossos campos, aquilo que podemos fazer. Portanto, atribui o desempenho eleitoral do MRPP a esse bloqueio mediático, digamos assim, não é? É bloqueio mediático, não é a ditadura em que se vive, é uma ditadura burguesa, que não tem nada a ver, obviamente,
com a liberdade de expressão, que, aliás, nós vimos para estas eleições, é uma aberração, mas eu acho incrível como os ditos partidos pequenos aceitam estas coisas. Ou seja, houve um debate para a primeira divisão e um debate para os outros. Mas é um critério. É um critério fascista. Sou Carlos Gomes. Sobre coisas aqui mais regionais, relativamente à questão que tem sido muito batida da necessidade de criação de NUTs específicas para a Península de Setúbal, é a favor ou contra? Ou acha que não é assim tão importante? Não é que não seja importante. Tudo deve ser enquadrado, lá está, segundo aquilo que seja uma perspectiva de desenvolvimento económico, segundo as necessidades dos operários e trabalhadores. Olhar para a economia não como uma forma de lucro, mas uma forma de servir operários e trabalhadores. Um instrumento de bem-estar, sim. Então, e com esse filtro, o que é que conclui? Acha que é pouco importante? Não é. Terá a sua importância, é caso para dizer. Relativa, não é? Sim. Quanto à regionalização, o MRPP é contra, a regionalização, não é? O MRPP é contra. A gente tem que perceber que a regionalização não faz sentido. É outra forma de arranjar mais uns tachos para os amigos. Porque, mesmo na forma como está organizado, de uma forma burguesa, que, naturalmente, numa situação de uma sociedade diferente, a organização da sociedade será também diferente. Portanto, não haverá juntas de freguesia, haverá outras comissões, enfim, será diferente. Agora, nesta, tudo o que se faça para alterar o que está é para arranjar taxas para os amigos. E a gente sabe como é que vivemos num país corrupto, dos mais corruptos, que, enfim, que a gente tem os exemplos, já não é o Sócrates e outros, enfim, que a gente pode ver. Portanto, e contra isso a gente tem que se levantar, obviamente. Mas, lá está, mais uma vez, a questão fundamental é organizar. Os operários e trabalhadores ganharem consciência da importância de se organizarem para imporem uma nova forma de economia, que o nosso país tem todas as condições para ser um país independente, porque o país não precisa precisa sim de ganhar a sua independência, voltar à sua moeda, independentemente do que isso possa implicar nos primeiros 5 anos de desenvolvimento de uma economia dessas, mas com isso criar as condições para que nós possamos ser um país independente e livre do jugo dos imperialistas europeus e não só. A mensagem principal é essa, que agora conseguiu sintetizar muito bem, e eu ia perguntar-lhe, para terminarmos, o PCTP teve em 2019 36 mil votos, 0,69%, não chegou a 0,1%. Desta vez já há condições para ser diferente ou não? Vamos a ver. Condições há, porque a esmagadora maioria, mais de 60% da população portuguesa está contra toda esta situação que a gente vive, contra os partidos ditos da situação, precisamente porque, portanto, já não querem, portanto, saber de todo o compadrio, enfim, aquilo é uma casa mas em que toda a gente se apoia no sentido da corrupção, do compadrio, etc. Aliás, a gente vê pelo governo que... Sim, mas está à espera então deste ano de um resultado melhor para o PCTP. Agora, a questão é assim, se tivéssemos a mesma oportunidade... Não com aquilo que temos, espera melhores resultados este ano? Este ano, provavelmente, os resultados são capazes de não ser melhores por uma razão, porque não concorremos a todos os círculos nacionais. Mas há uma coisa que o meu amigo, por exemplo, não pôs, mas que é importante, que é a situação, por exemplo, da saúde. Ou seja, por exemplo, nós estamos aqui em Setúbal, temos um hospital que rebenta para as costuras.
temos um hospital, como aliás a nível nacional, os hospitais recebem dinheiro por pessoas que vão para lá com Covid ou que morrem lá com Covid. Essa situação tem que acabar. Os hospitais não podem receber dinheiro. Mas os hospitais recebem pelos óbitos de Covid? Precisamente. E mais do que isso, se uma pessoa morrer, aliás, a Graça Freitas disse isso logo no início, isto não há problema. Se tiver Covid ou de Covid, é tudo Covid. Temos que terminar, já passámos os 21 minutos. Está bem, muito obrigado. Agradeço que tenha estado connosco nesta entrevista. E tenho que agradecer também a quem nos acompanhou, dizer que com esta entrevista terminamos o ciclo de entrevistas à generalidade dos cabeças de lista a estas eleições e voltamos em breve com outros conteúdos.